Olá, tudo bem? Sou o Capitão Wander. Nós vamos estar retomando nosso estudo sobre a norma técnica número 42 de 2019. No vídeo anterior, nós falamos sobre o auto de infração, falamos bastante sobre ele, as principais normas na Lei 15.802 e na norma técnica número 42, elas estão dentro do próprio auto de infração. Então, esse documento ele é recheado de informações. Então, até quem nunca leu aí a Lei 15.802 ou a norma técnica número 42, vai ter uma boa noção sobre fiscalização, sobre a norma e a lei, tendo em vista que esse documento ele tem muita informação. Bom, agora nós vamos falar de várias regras que estão dentro desse auto de infração e que também elas estão dentro do procedimento. O auto de infração ele faz parte do procedimento, mas tem outros documentos que a gente vai estar falando aqui. Vamos estar falando sobre regras do auto de infração, mas também de outros documentos. Bom, a primeira regra é que a autuação do responsável por uma edificação ou área de risco deverá ser realizada sempre que for constatada qualquer irregularidade tipificada no artigo 28 da Lei 15.802. Então, quando nós estudamos o auto de infração, a gente percebeu que no próprio auto de infração já tem ali quais são as infrações, as irregularidades do artigo 28 da Lei Estadual 15.802. Não precisa nem de ir na lei e nem na norma. No próprio auto já tem quais são as irregularidades. Verificou-se as irregularidades, o auto de infração ele tem que ser lavrado. Não é uma faculdade, é uma obrigação. Verificou as irregularidades, preenche o auto de infração e autua o responsável pela edificação. Outra regra, o responsável pela expedição do auto de infração será o vistoriador que constatar a infração na edificação. Então, é uma regra, um dispositivo interativo que diz que quem vai lavrar o auto de infração é o vistoriador que vai constatar a infração. E sendo que o vistoriador não pode ser o encarregado do procedimento, mas lá na frente a gente vai verificar. Outra regra é que, na autuação, o vistoriador mencionará, entre outras informações, as infrações cometidas e as sanções administrativas correspondentes. O interessante é que todas as infrações cometidas e as sanções administrativas correspondentes, elas também estão presentes no auto. Ele vai apenas ali marcar um X ali nas infrações e nas sanções administrativas. Sempre que possível, o auto de infração ele será lavrado no local onde foi verificado o descumprimento das exigências. Então, o vistoriador ele vai até o local e lavra o auto de infração, a não ser que haja uma justificativa para que esse auto de infração não seja lavrado no local. Exemplo, risco do vistoriador, pode ser um caso. Às vezes, risco ali da edificação também pode ser levado em conta. O auto de infração será lavrado em duas vias, sendo entregue ao responsável pela edificação ou área de risco, o qual confirmará seu recebimento assinando na outra via. Isso é uma questão até de lógica. Então, o vistoriador vai até o local, ele vai preencher o auto de infração, vai colher a assinatura do autuado e vai entregar uma cópia para ele poder entender do que ele está sendo autuado, entregar ao seu advogado, se ele quiser constituir advogado, para entender melhor ali o porquê ele está sendo autuado. E a outra via ela vai para dentro do procedimento.
A norma técnica 42 também trabalha sobre a questão da interdição. Então, se tem uma edificação que tem condições inseguras e de iminente desastre, ali é feita a interdição sumária. Não há faculdade também. Deve haver essa interdição, porque está causando risco às pessoas, risco iminente. A observação aqui que o procedimento ele tem que ser aberto, tem até 2 dias úteis a respeito dessa interdição. E essa interdição ela pode ser parcial, ela pode ser total, pode ser temporária. O interessante é que, se puder ser temporária ou somente parcial, é melhor, para causar menos prejuízo ao autuado. Isso, se for possível. Caso a condição insegura e de iminente desastre for sanada durante o ato da inspeção, não haverá necessidade de interdição sumária da edificação ou área de risco. Contudo, seu responsável a qualquer título será autuado por meio da expedição do respectivo auto de infração. Então, são 2 situações. Primeira é que, se verificar que essa condição insegura ela pode ser sanada, não há necessidade de interdição. Mas, de qualquer forma, é obrigatório, também não é uma faculdade, deve ser lavrado o auto de infração e o autuado ele vai responder a procedimento. Como é que funciona esse procedimento administrativo? Você, só para fazer um resumo bem rápido. Então, o vistorador foi no local da edificação, ele fez as exigências. Como é rotineiro, toda edificação tem que passar por um processo de certificação. Então, foi lá, fez as exigências, ele deu um prazo de até 30 dias, ele não cumpriu. Então, esse prazo ele foi prorrogado por até 120 dias pelo chefe da CECIP, pelo chefe do departamento. Ele não cumpriu, é lavrado no local o auto de infração e é obrigatório a abertura do procedimento administrativo. Então, procedida a autuação lá no local do responsável pela edificação ou área de risco, deverá ser instaurado o respectivo procedimento administrativo. Lavrou o auto de infração, procedimento administrativo. E a competência para instauração é do comandante da OBM, do local da edificação da infração. Quais são esses documentos? Vai ter o auto de infração, né, que vai ser o primeiro documento. Aí depois que fez o auto de infração, faz uma portaria de instauração. Só que quando você vai fazer o procedimento, primeiro vem a portaria de instauração na ordem, né, por mais que o auto de infração tenha sido o primeiro documento. Aí vai haver a notificação da instauração do procedimento. Vamos avisar ao responsável pela edificação que vai correr um processo contra ele. E dessa instauração ele vai ter um prazo para poder se defender, que é essa defesa do autuado, que pode ser com a constituição de advogado ou não. O advogado ele é facultativo. Depois, o encarregado, o oficial encarregado desse procedimento, ele vai ter ali em mãos o auto de infração e a defesa do autuado. E ele vai fazer um relatório. E vai encaminhar para o comandante da OBM para ele tomar a sua decisão. Então, o comandante da OBM vai pegar ali o auto de infração, vai pegar ali o relatório do encarregado e ele vai ali tomar uma decisão. Então, é o termo de decisão. E desse termo de decisão, a gente tem que avisar, tem que notificar o autuado para ele ter ciência da decisão. Se a decisão foi favorável a ele ou não, se não foi, se ele vai recorrer. Então, o comandante da UBM, ele vai iniciar o procedimento administrativo lavrando a portaria da instauração, a portaria de instauração, com a designação do encarregado pelo procedimento.
e vai conceder ali o prazo ali de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Está aqui, ó. 30 dias podendo ser prorrogado por igual período. Como funciona a questão dos prazos desse procedimento? Sempre gera dúvida. Se o prazo é contínuo, se é útil, como funciona essa questão do tempo do procedimento. Então, nós temos aqui, ó, a norma TEC 42, ela traz 4 regras. Então, ó, começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Então, se ele foi notificado no dia 13, então no dia 14 começa a correr o prazo para ele. Agora, se ele foi notificado na sexta, não vai contar o sábado nem o domingo, começa a correr na segunda. A segunda regra, considera prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia que não houver expediente na repartição ou este for encerrado antes do horário regular. Então, quando é que vai se prorrogar esse prazo? Pode cair em dia santo, cair em feriado, às vezes encerrar aí o expediente administrativo mais cedo, em função, por exemplo, é acostumado aí as OBMs aí fazer aquela questão da detetização. Então, esses motivos aí são suficientes aí para prorrogar esse prazo para o primeiro dia útil seguinte. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Então, falou que é 30 dias, conta feriado, conta tudo. Então, vai correr os dias continuamente. Agora, se cair o final do prazo, cair num sábado, num domingo, aí esse prazo vai se encerrar na segunda-feira, se não for feriado. Salvo por motivo de força maior, devidamente comprovado, os prazos não se suspendem também. Então, está a regra, o prazo ele não vai se suspender, a não ser que haja caso fortuito ou força maior. De repente, acontece algo extraordinário na OBM, acaba que tem que suspender esse prazo. Na justiça, a gente vê muito questão de greve, né? Às vezes, se tiver inacessível, apesar que hoje tudo é feito online, mas, assim, antigamente, quando os processos eles não eram feitos eletronicamente, às vezes isso aí podia acontecer. Hoje é mais difícil. Os documentos Vou voltar aqui. Os documentos do procedimento administrativo deverão ser elaborados e armazenados digitalmente no Sistema Eletrônico de Informações do Estado. Então, hoje você não faz mais procedimento em papel, né? Aboliu o papel. Então, mas você pode fazer com papel, é alguém assinar um documento, mas você vai digitalizar e colocar no SEI. Os documentos que necessitem de assinatura de terceiros deverão ser impressos, digitalizados e assinados e anexados ao processo digitalmente. Depois de instaurado o PA, procedimento administrativo, o autuado será notificado e ele tem 15 dias para poder se defender da acusação que está sendo feita a ele. No caso, o auto de infração. Ele vai reclamar em relação ao auto de infração. Ele vai se defender em relação ao auto de infração. Então, foi imputado de irregularidade na sua edificação, ele vai tentar contraditar aí dentro desse prazo de 15 dias o auto de infração. Bom, a notificação deverá conter. Isso é muito importante, essa notificação, para que não haja dúvida, do autuado com relação ao que ele está sendo notificado. Para quê? Para realizar qual ato? Para dar informações para ele não ter dúvidas se ele
vai ou não precisar de um advogado, é lógico que é facultativo, a complexidade do auto de infração. Então, ele tem que ter todos aqueles dados ali para ele não ter dúvida na sua defesa. Então, ó, identificação do notificado e da edificação, onde foram constatadas as infrações motivadoras do auto. Não pode errar aqui, ó, no endereço da edificação. Como que ele vai fazer uma defesa, sendo que nem o endereço foi preenchido corretamente. Então, não se pode ter dúvidas na hora de preencher o auto de infração, porque senão aí começa a ficar todo o procedimento feito de maneira errada. O auto de infração ele começa errado, a notificação errada, o relatório com dados errados, aí na hora do comandante da OBM ele fazer o termo, ele coloca ali o endereço errado, aí fica difícil você aplicar a multa, porque os dados básicos não foram preenchidos. Então, a gente não pode errar na origem, no auto de infração, na notificação. Então, questão de data e hora, informação de que o notificado poderá comparecer pessoalmente ou representado por procurador constituído, por advogado, e se for necessário, às vezes só a defesa escrita é suficiente, a defesa do responsável pela edificação ou a defesa feita pelo procurador constituído. Eu lembrando, se tiver procurador, tem que constar nos autos, tem que solicitar a procuração. Informação do fato e fundamentações legais pertinentes. Então, no auto de infração, na notificação, você tem que ter a informação do fato, né, das irregularidades e também quais são os artigos que foram elencados, que estão elencados no auto de infração que vai na notificação. A notificação deverá ocorrer no mínimo em 3 dias úteis antes do comparecimento. Se for haver um comparecimento, você tem que notificar aí 3 dias úteis. A defesa do autuado poderá ser feita por intermédio de seu procurador, sendo, neste caso, obrigatória a apresentação do instrumento de procuração. Então, é uma faculdade a presença do advogado. Agora, é uma obrigação a procuração, se for constituída. Sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados, o autuado tem os seguintes direitos. Quais são os direitos dele? São direitos naturais, nós falamos lá no auto de infração. Ser tratado com respeito, ter ciência da tramitação do procedimento, dar vista de toda a documentação para ele poder se defender, saber do que ele tem que se defender, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, fazer assistir facultativamente por advogado legalmente constituído. Encerrando a instrução, o encarregado analisará os autos e a defesa apresentada e produzirá relatório fundamentado. Então, o encarregado oficial ele vai pegar o auto de infração, ele vai pegar os documentos que foram apresentados pelo responsável pela edificação, pelo autuado, e ali ele vai olhar para o auto de infração e vai olhar para a defesa do autuado. E ali ele vai fazer um relatório e encaminhar para o comandante da OBM, o comandante da OBM ele poder emitir o seu parecer, a sua decisão. Então, o comandante da OBM, de posse das informações, quais informações? Do auto de infração e da defesa do autuado. E demais o que compõe, emitirá sua decisão por meio do respectivo termo, que é o termo de decisão. O autuado deverá ser notificado sob termo de decisão via aviso de recebimento por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência. Então, o autuado ele deverá ser certificado do termo de decisão. Então, o comandante também pegou ali o auto de infração, pegou ali o relatório do encarregado. Ele vai emitir uma decisão. Só que dessa decisão cabe recurso. Dessa decisão.
Se, por exemplo, o autuado, ele foi constatado que ele não cometeu nenhuma irregularidade, ok. Mas se foi constatado que ocorreu realmente irregularidade, pode ser que ele queira recorrer. Então, assim, na próxima aula, para esse vídeo não ficar muito longo, na próxima aula nós vamos estar falando sobre os recursos da norma técnica número 42.